Depois de muitos pedidos, hoje a gente trouxe para vocês o Fusion de primeira geração. Para mim é Fusion, né? Já que eu sou brasileiro. Esse aqui é um ano 2007. Nós vamos mostrar para vocês todas as qualidades, problemas, defeitos e se ainda vale a pena comprar um no mercado de usados. Quer saber por que esse é um baita carro, mas que eventualmente tu pode te incomodar? Deixa pra gente que eu te mostro nesse vídeo. Bom, antes da gente apresentar o carro, deixa eu te apresentar o dono do carro. Gustavo, prazer te conhecer. Prazer. Outro Gustavo, tá? Não sou eu. No fim, o Gustavo aqui era parente de um ex-chefe da minha esposa, o cara que nos acompanha há bastante tempo aqui no canal, e ele fez um desafio. Eu queria que vocês gravassem o meu Fusion, vocês vão ver que vocês vão se impressionar. Vamos ver se é bom mesmo, né? Vocês têm carta branca. Vamos ver. Essa é a parte mais legal, a gente pode mostrar tudo que realmente é o carro ou não. O Ford Fusion surgiu no mercado brasileiro em janeiro de 2006. Ele tinha sido apresentado mais ou menos uns 6 meses antes lá nos Estados Unidos e ele foi um carro desenvolvido exatamente para o mercado norte-americano. Ele veio para substituir o Mondeo aqui no Brasil, mas o Mondeo continuou sendo produzido e vendido em outros países, como por exemplo na Argentina. Ele é um sedã médio, mas ele também tem um tamanho um pouquinho maior do que, por exemplo, o Corolla e o Civic. E da sua categoria, os verdadeiros concorrentes eram o Honda Accord e o Toyota Camry. Porém, esse daqui deu aula no quesito vendas. Ele vendeu mais de 100 mil unidades durante a sua história. Ou seja, ele realmente foi um fenômeno. Afinal de contas, não era um carro barato. E justamente a propaganda de lançamento fazia uma alusão a isso, né? Fazia alusão daquelas pessoas que batalharam muito na vida, que realmente venceram e agora tinham condições de ter um carro diferenciado. O Fusion foi o responsável por inaugurar a identidade visual da metade dos anos 2000 da Ford até mais ou menos início dos anos 2010. Essas 3 barras cromadas que deram um aspecto realmente mais imponente para o veículo e para a marca como um todo. Mas ele não foi o primeiro carro a ser apresentado com essa grade. Na verdade, o primeiro carro foi um Ford 427 Concept de 2003, que na verdade nunca passou de um protótipo, mas era um protótipo bem diferente. Era um carro grande e equipado com motor V10. No mesmo ano de lançamento, a Ford colocou 2 carros no mercado que utilizavam a mesma plataforma, mas tinham uma identidade visual um pouquinho diferente. Estou falando do Mercury Milan e também do Lincoln Zephyr, que depois trocou para MKZ no ano seguinte. Bom, esses 2 carros não foram comercializados aqui no Brasil e tem mais uma curiosidade em cima do Fusion. Ele utiliza a plataforma chamada CD3 da Ford, mas na verdade essa plataforma não era Ford. Na época a Ford, além de ser dona da Mercury e da Lincoln, ela também era dona da Mazda. Esse carro praticamente foi desenvolvido pela marca japonesa. Ele utiliza a plataforma Mazda G, a motorização e câmbio também é um desenvolvimento da Mazda, mas claro, quem produziu foi a Ford. Essa primeira geração ela foi comercializada desta forma de 2006 até 2009. Em 2010 ele recebeu um facelift, onde continuou a mesma plataforma, porém uma frente totalmente nova, uma traseira nova, um interior novo, novos equipamentos e principalmente novos motores. A verdade é que esse carro veio para o Brasil em uma única versão, a SEL, ou seja, a mais completa, a mais top, e tinha um único opcional, que inclusive esse aqui está equipado, que era o teto solar. Depois, claro, começou a ter outras versões, foi o primeiro carro híbrido e tal. O Fusion é realmente um carro inovador. Agora, não é um carro barato de se manter. E por ser um carro que hoje já tem 15, 14 anos, pode ter uma série de problemas que ficam escondidos por trás do documento. Por isso, a gente recomenda que antes de tu fechar negócio no Fusion ou qualquer outro carro usado, tu consulte a placa dele na empresa Olho no Carro. Eles vão te dar um histórico completo de leilões, sinis, pendências judiciais, financeiras e te trazer uma série de outras informações que tu não encontra sem um serviço especializado. Melhor de tudo, se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto em qualquer um dos serviços que eles oferecem, o que torna realmente muito interessante. Agora, quanto é que está valendo um carro desses hoje? Meus amigos, da sua categoria é o mais barato de se adquirir. Em torno de 27 a 30 mil reais tu encontra um Fusion neste estado de conservação.
Quer dizer, não necessariamente nesse estado, né? Esse carro está bem rodado, tem 190 mil quilômetros, mas está super bem conservado. Mas vocês podem ver que, por exemplo, ontem na lavagem aconteceu um pequeno probleminha no farol. É fácil de resolver? É fácil de resolver. Agora, se tu tiver que trocar um farol desses, tu vai gastar um bom dinheiro. No Mercado Livre tu encontra um paralelo por R$1.000, mas na concessionária não vai ser nada barato se tu encontrar. Afinal de contas, a Ford nunca foi um exemplo de peças de reposição. Eles sempre tiveram dificuldade em colocar peças aqui de carros importados. Mas o que esse carro aqui tem de interessante? Meus amigos, para a época ele tinha muita tecnologia. Por exemplo, os espelhos deles são aquecidos. Suspensão traseira do tipo independente com freio a disco. Algo que alguns concorrentes, como por exemplo o Toyota Corolla, que não era um concorrente direto, eu sei, mas que muitas pessoas deixavam de comprar o Fusion para comprar um Corolla, não tinha. E isso traz mais estabilidade na estrada e às vezes até mesmo na cidade. Agora vocês podem ver que ele é um carro bem baixo, né? E essa é uma característica. Como é um carro desenvolvido para o mercado norte-americano, ele não foi desenvolvido exatamente para nossas ruas esburacadas, para essas nossas crateras lunares que a gente está acostumado a encontrar. E suspensão é uma coisa que tem que tomar cuidado no Fusion. Por quê? Porque ela é macia, ela é confortável, ela é gostosa, super estável, mas ela se desgasta um pouquinho mais cedo do que alguns carros que foram realmente preparados para o Brasil. E por ser um carro desenvolvido para o mercado norte-americano, realmente ele tinha um design, uma imponência que não era comum aqui no Brasil. E inclusive, falando em design, as sinaleiras, elas tinham o pisca integrado com a luz de freio e também a sinaleira de sinalização mesmo, né? Então era uma coisa bem diferente que a gente não estava acostumado a enxergar. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é que um carro de 4,80 metros, ou seja, um carro grande, não vinha com a câmera de ré, isso foi instalado depois, e também não tinha sensores de estacionamento, coisa que veio em 2008 como item de série já nesses veículos. Mas ele tinha uma coisa bem interessante em relação a muitos seus concorrentes. Não, a chave não era do tipo presencial, uma chave comum com os comandos de abertura das portas e porta-malas aqui. O porta-malas é que era realmente diferenciado. São 530 litros de capacidade, ou seja, era um porta-malas bem grande. Enquanto nessa época ali, vou pegar um Civic, por exemplo, geração 8 tinha pouco mais de 340 litros de capacidade, esse aqui era suficiente para levar toda a família e mais as bagagens juntos. Vocês podem ver também que o sistema de abertura do porta-malas é do tipo braços pantográfico, com os amortecedores hidráulicos, coisa que tu não encontra em carros mais baratos. Também era todo acarpetado, bonitão e tal. Agora, carro americano, né? Pois bem, meus amigos, eu tenho quase certeza que os americanos é que inventaram esse step temporário, o fininho, porque foi o primeiro tipo de carro que eu vi na vida com este acessório. Eu não gosto, quem precisou usar também não gosta, mas que ele ocupa menos espaço no porta-malas, isso ocupa. 2008 também foi o ano em que esse carro recebeu aqueles comandos aqui, aqueles botõezinhos na porta, que nem tinha no Ford Taurus lá da década de 90, para a abertura dele sem a chave. Então tu vinha aqui, cadastrava um código e tu conseguia abrir o carro. Esse aqui, por ser 2007, ainda não tinha esse acessório. Vamos ver o que tem embaixo do capô? Os primeiros Fusion que vieram para o Brasil vieram todos com este motor 2.3 litros que foi desenvolvido pela Mazda e ele tem 162 cavalos e 20,7 kgfm de torque. Bom, o motor em si ele não costuma dar nenhum tipo de problema, é um motor 16 válvulas, que tem uma tecnologia bem avançada para a época e assim, o único problema que o Gustavo teve nesse carro aqui foi um vazamento aqui na tampa de válvulas, que ele tem que trocar a junta, porque senão começa a encher de óleo por cima e tal. Mas isso não é um conserto caro de se fazer, a junta original custa um pouco mais de R$100, mais a mão de obra do mecânico. Agora, o câmbio dele é um problema assim. Eles vieram todos equipados com o FNR5, ou seja, um câmbio automático de 5 marchas, também desenvolvido pela Mazda, e que na época ele era realmente interessante. Tem trocas de marcha super suaves, trazia uma certa economia para o carro, afinal de contas a maioria dos carros vendidos no Brasil tinha um câmbio automáticos de 4 marchas, porém a longo prazo ele começou a se mostrar um não tão confiável quanto a gente gostaria. Os problemas mais comuns estão relacionados com o sensor de velocidade do eixo da turbina, que na verdade é um sensor bem ruim, tá? É um sensor que ele é do tipo indutivo, ele não é do tipo Hall, então é muito fácil de ele começar a gerar sinais errados, dele estragar e tal, mas também é uma peça fácil de se arrumar. E isso daí tu percebe que quando ele dá um tranco forte na troca da primeira para a segunda marcha, pode ter certeza, esse sensor foi para a banha. Outros problemas que começam a acontecer estão relacionados com o corpo de válvulas.
Alguns especialistas em conserto de câmbio automático dizem que cria uma certa folga e ele começa a perder pressão. E aí também as marchas começam a não entrar no tempo certo. E com isso tu pode ter um desgaste da cinta, desgaste das embreagens, desgaste, enfim, de todos os componentes internos. Os sintomas são os mesmos, trancos nas trocas de marchas. Essa falha é catastrófica e o melhor jeito de prevenir é fazer exatamente como o dono desse carro aqui fez. Ele troca o óleo do câmbio a cada 40, 50 mil quilômetros no máximo. E isso garante que tu não vai te incomodar. Vocês vão ver quando a gente andar. Esse carro aqui está simplesmente perfeito, mesmo tendo 190 mil quilômetros e nunca precisou fazer nada. Depois, em 2010, ele recebeu um câmbio de 6 marchas que continua com os mesmos problemas, né, as mesmas características. E ele recebeu daí os novos motores, o 3.0 V6, que tinha 240 e poucos cavalos, o 2.5 de 173 cavalos e em 2011 o primeiro carro híbrido do Brasil, que também era equipado com motor 2.5 e um motor elétrico. Tinha em torno de 190 cavalos, depois ele mudou, o motor baixou para 2.0, mas a potência combinada continuou a mesma, porque eles aumentaram a potência do motor elétrico neste caso. Ah, Felipe, mas ele não veio com aquele 2.0 turbo, EcoBoost? Veio, inclusive a gente já gravou esse carro aqui no canal, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mas uma coisa você deve estar vendo, né? O carro está bem limpo. Sim, meus amigos, nós mandamos lá na Tuyo Car Detail. Tivemos alguns problemas para lavar porque faltou energia elétrica, algo que nunca tinha acontecido durante uma gravação ou mesmo durante o trabalho do Tuyo nesse novo local. Mas ele é um cara que é especialista em conservação de pintura, conservação de interior. Ele inclusive recupera muito bem bancos de couro, algo que é fundamental para um carro dessa idade. Tudo isso com 12% de desconto se tu disser quem é inscrito aqui do canal. Agora eu convido vocês a entrar aqui dentro e ver como é que era um carro de luxo dos anos 2000. E aí, Gustavo, é um carro igual aos outros ou não? Não, não é. É um carro bem mais premium do que outros, né? Tanto em tamanho, porte, quanto o acabamento aqui dentro, né? Carro com soft touch por tudo, né? Portas, painel, também tem revestimento em couro aqui na porta, onde a gente apoia o braço também tem soft touch. Até essa parte aqui de baixo tem um material melhor, né? Que normalmente as montadoras dão aquela escondida, né? Aqui embaixo dá uma piorada, né? Até que assim é melhor, né? Então realmente... Mas claro que o soft touch com vários anos de idade, ele acaba cobrando seu preço, né? Ali deu uma descoladinha perto do airbag. Segundo o Gustavo, o dono do carro, falou que é bem comum acontecer isso em vários Fusion, né? Pois é. Mas e falando em airbag, ele não vinha só com 2 airbags, né? Ele já tinha... Na época nem era exigido airbag no Brasil, para início de conversa. E ele ainda vinha com, além dos 2 de frontais, ele vinha também com os de cortina e nos bancos, cara. 6 airbags. Algo realmente inovador para a época, né? Lá nos Estados Unidos precisava, né? Mas lá não tinha. Não eram todas as versões que tinham. Sim, é que esse aqui veio a top para cá, né? Veio só a top, exato. O que não veio foi esse multimídia, isso aqui foi colocado depois. Ele vinha com um rádio que tinha MP3, em 2008 ele recebeu uma atualização nesse rádio, inclusive ele vinha com uma porta para te ligar um MP3 externo, mas o que vinha nele tinha uma disqueteira para 6 discos, era bem diferente. E depois em 2010, quando teve aquele facelift, aí começou a vir realmente uma telinha, né? Sim, daí sim. O ar-condicionado é digital, mas era de uma zona só. O 2 zonas veio só a partir de 2010 também. Vamos só ligar para o pessoal ver como é que é então. Se tu apertar no off, ele não liga, né? Aqui, ó, ali, ó. Aí tem aqueles digitalzinho bem simples, né? Até parece do meu carro. Meu carro é 2013 e é parecido com isso aqui, só que é laranja. Se tu pensar bem, era o que tinha de melhor na época. Não, com certeza. O meu carro que é mais novo ainda é assim. E eu sou um cara bem nostálgico, eu gosto muito desses displays. Esse display, inclusive, tem aqui também no painel, ó. Lá ali ele tem um computadorzinho de bordo com algumas poucas funções e, assim, é o que tinha na época de melhor, né? O resto dos mostradores são todos analógicos, mas tá tudo certo. Uma coisa que mudou em 2008, e infelizmente mudou para pior, ele recebeu algumas melhorias, mas isso aqui mudou. Aqui ele tem os botões com função dupla, ou seja, tu aperta de um lado, aperta do outro. Com isso eles conseguiram colocar todos os controles do multimídia, ou melhor, do rádio na época, e também o controle do ar-condicionado. Então aqui tu regula a velocidade do ar-condicionado e a temperatura do ar-condicionado também, algo extremamente raro. Em 2008, como o botão ficou de uma função só, acabou ficando sem espaço, então já te perdeu o controle do ar-condicionado aqui no volante. O que ele não tem
borboleta para troca de marcha atrás do volante. Isso realmente não veio. E também não tem nem troca aqui, né? Nem E não troca tem. manual. É só selecionar o D ou o L que mantém a rotação um pouco mais alta. Agora, Felipe, uma outra coisa engraçada é que não tem a alavanca do lado direito aqui também, né? Só tem o controle tudo do lado esquerdo. Verdade. Desse lado aqui não tem nenhum tipo de alavanca, né? Para ligar limpador de para-brisa nem nada. Tá tudo integrado nesta alavanca aqui. O botãozinho para ligar o farol aqui fora do painel, parece inclusive com aquele do Gol. Ele também tem o botão para abertura elétrica do porta-malas lá atrás. Os vidros são todos elétricos, mas o Untouch só no do motorista. E o espelho, né, com sua regulagem elétrica ali também. Eu achei legal isso aqui, ó. Um reloginho aqui no meio do painel, né? Um reloginho analógico. Que, cara, era também uma coisa muito legal na época. E carros mais primos, até hoje eles mandam isso, né? O legal é que ele é analógico, mas os botões para regular são botões que parecem um relógio digital. Aqui no meio também tem um bom espaço, né? O carro é bem largo, além de ser comprido, ele também é largo. Quer dizer, vamos ver se é largo mesmo quando a gente for sentar lá atrás, né? Mas aqui na frente sim. O banco é todo de couro. Vocês podem ver que mesmo o carro tendo 14 anos, ainda tá com uma qualidade bem Claro que tem boa, um pouco, né, de desgaste, normal, né? Normal. Mas uma coisa que é interessante, o banco do motorista, ele tem regulagem elétrica de altura e profundidade e tal. O do passageiro não tem. O encosto de braço também tem um revestimento bem interessante, tem vários dois níveis aqui, né? Inclusive com uma porta 12 volts lá dentro. Tem uma outra porta 12 volts aqui também. Um isqueiro ali, na verdade. Né? Aqui, ó, tem aqui, ó, escrito em cima cinzeiro, né? Ó, aí mostra a idade do projeto. Pois é. E tem um outro porta-objetos aqui, ó, que eu achei que na verdade aqui não sei se cabe muita coisa não, viu? Ah, mas serve, pra colocar alguma coisinha, serve. Uma coisa aqui. Ele vem com um espelho fotocrômico, o que, para um carro que era top na época, era de se esperar. Os espelhinhos, né, com luzinha e tal. Vem também o porta-óculos aqui, luz de leitura individual. O teto solar. O teto solar, que era o único opcional desse carro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não, lá tinha as versões bem simples, né? Mas hoje em dia algumas coisas que a gente tá mais acostumado não tem, né? Tipo, ligar o farol sozinho, ligar o limpador sozinho, essas coisas assim já não tem mais, né? Não tinha nessa primeira geração. Depois, quando veio o facelift, ele começou a ganhar muitos equipamentos. A partir de 2010 ele ficou muito mais completo. Mas vale a pena lembrar, ele não tinha, mas ele sempre foi à frente do seu tempo. Com certeza. E o fato de ele ser produzido no México, ele também tornava ele mais barato. Então, concorrer com o Accord ou com o Camry, ele era mais interessante. Vou te dizer mais, quando ele foi lançado, o preço dele era um pouquinho abaixo do Vectra na época. Imagina, do Vectra Elite, que era o Vectra Top, sendo que ele é um carro muito maior que o Vectra, muito superior, muito superior. Quem incomodou ele de verdade foi o Azira. Quando o Azira chegou, aí sim, acabou com o reinado do Fusion, que vinha nadando de braçada, né? Até porque o Azira veio com um motor V6 muito mais forte do que esse aqui, né? E muito mais completo e um preço também super competitivo, né? Agora vamos testar lá atrás? Vamos lá, mas vamos chamar o dono do carro, porque essa oportunidade eu não perco. É verdade. Pronto, agora o bicho pega. Rapaz do céu. O teste agora... Não tinha um cara maior pra botar, né, nesse carro, não? Aí. Deu. Quanto tem de altura, Gustavo? 1,88 m. E, bom, peso não vou perguntar. Não peso precisa. 160. Meu chapéu! Eu ocupo 2 lugares. 2 no mínimo. E ainda assim, eu vou te dizer que eu não tô tão apertado quanto eu imaginei que eu estaria. Lateralmente não. Tu tá todo torto aí, que eu tô vendo, né? Olha só. Cabeça no teto. Tu tá todo torto, mas todo também, torto. 1,88 m não era de se esperar que estivesse muito confortável na lateral. Eu, com 1,81 m, vou te dizer que não tô no melhor lugar do mundo, mas também já andei em carros muito menores. E uma das coisas que eu percebi é que esse carro aqui ele não é estreito, ele é bem largo, ele tem mais de 1,82 m de largura, não me lembro 85. exatamente. Eu sei que ele é bem largo, é realmente bem maior do que a maioria dos seus concorrentes. E a distância entre eixos dele também é muito boa. Ele tem 2,72 m de largura, quase 73. Então assim, enquanto o Corolla tinha 2,70 m, esse aqui tem, por exemplo, mais de 2 dedos aqui do banco do motorista para o meu joelho. Mesmo com o porta-malas grande, né? Não, e olha só, mesmo ele sendo grandão aqui, ó, ainda eu não tô apertadão, sabe? Tem uns carros que tu fica assim, ó, com os bracinhos fechados, sabe? Eu ainda não tô. Claro, tô bem perto do teto aqui também, né? Porque o banco do meio, ele é mais alto, né? E aí eu termino ficando perto do teto. Tá perto do teto aí? Não, tô. Não tá perto do teto, passou do teto já. Passei do teto. Passou do teto. Inclusive, deixa eu falar um negócio, ó. Luz atrás veio a partir de 2007, os primeiros de 2006 não tinham. Ele tem encosto de braço aqui atrás, não dá pra ver neste exato momento, mas tem.
Tem também o sistema de fixação, que depois veio a ser chamado de Isofix, que lá nos Estados Unidos era diferente, mas ele não tem o encosto de cabeça por terceiro ocupante. Mas tudo bem, tudo Mas certo. em 2007 Não era muito comum, não. Vamos andar? Vamos andar agora. Tá, Gustavo, já que esse é um Ford, então tu sai dirigindo. Eu não sei o que tem a ver com uma coisa com a outra, mas tudo bem, né? Antes de sair, então, só para regular aqui, ó. Regular o banco elétrico. Show. E também o volante. Não é elétrico, né? Mas tem profundidade e altura. Nada diferente do que eu esperava num carro deste porte. Se tu não é inscrito nesse canal ainda, te inscreve, dá like, compartilha, deixa teu comentário. Nós temos também a área de membros, que tem alguns conteúdos, uma live exclusiva. Nós temos também um outro canal, Curtinhas, que daí é só bobagem, que vale a pena tu olhar, porque os nossos vídeos são mais curtos e muitos memes em cima. Enfim, tá tudo certo, tá tudo em casa. Vamos andar, que é o que a gente veio fazer. Mas, Gustavo, aproveitando que a gente tá saindo agora numa rua de paralelepípedo, que conforto dessa suspensão, hein? Cara, eu não tenho o que falar da suspensão. Que loucura, né, velho? Nossa senhora, o carro é super baixo, normalmente carros baixos não são tão macios, mas esse daqui, olha, que coisa bem boa, cara, boa mesmo. Muito bom, o pneu, a roda mesmo sendo grande, o pneu ainda tem uma altura boa também, né? E aí o carro se transforma muito confortável. Tem que cuidar nas entradas de calçada, viu, pessoal? Porque é meio baixinho verdade, mesmo. Verdade, para raspar embaixo não é tão difícil assim. A direção é hidráulica, ainda não era tão pesada, né? É pesada. Para os padrões de hoje é pesada, né? Para a época tava ok. Mas até para os padrões da época, por ser uma hidráulica, tinha hidráulicas bem mais leves. Esse, por ser um carro premium, poderia ser mais leve também. Posição de dirigir tá bem legal, achei uma posição bem interessante. O volante tem um aro bem grande. Isso é um pouco estranho, na verdade. Hoje em dia tem uns volantes menorzinhos. E o desempenho? Pera aí que nós estamos numa subida aqui, né? Aí vamos sacanear o coitadinho. Sacanear o coitado. Mas eu gostei muito da suavidade nas trocas de marcha, né? E esse é um grande indicativo. Se tu tem o Fusion e ele começou a ter umas trocas um pouquinho mais ásperas, ou mais lentas, ou mesmo dar um tranquinho, leva no mecânico especializado em câmbio automático, porque é um forte indício de que o teu câmbio pode estar com problema. Melhor consertar antes, que tu vai gastar 3, 4, 6 mil reais, do que tu quebrar um câmbio que custa mais caro que o carro. E outra, né, a suspensão também não é a coisa mais duradoura do mundo, né? Não. Já que é um carro americano e veio pro Brasil, aquela coisa toda, né? O dono do carro que já trocou amortecedor, já trocou bieleta, já trocou bucha, já trocou... Ele faz a manutenção que tem que fazer, mas tem que ser feita realmente essa manutenção, porque também não estragando. Na verdade ela tem um desgaste mais acentuado justamente por ter sido desenvolvido para ruas bem melhores do que as nossas. E um outro problema que é muito comum nos carros dessa época, que vinham direto dos Estados Unidos, é no setor de direção. Quem não lembra aí do Chevrolet Malibu? Aquele carro era excelente, até dar problema no setor de direção, e dava muito cedo, bem mais cedo que esse aqui. Esse aqui com 190 mil quilômetros está começando a ter uma folguinha, mas tem vários casos de pessoas que tiveram que trocar o setor com menos de 80 mil quilômetros. Bom, esse aqui com 190, acho que as pessoas, o primeiro dono nem sentiu, né? Já vendeu há muito tempo o carro. Com certeza. Agora sim, vamos ver. Ruim, hein? Não é ruim. Não é ruim, não é um desempenho que empolgue e tal, mas cara, é um 4 cilindros, 2.3 para um carro pesado pra caramba. Mais de 1.500 quilos, né? Pois é, mais de 1.500 quilos. Eu acho que ele até vai bem, cara. Sabe o que ele é bom? Resposta do acelerador, que hoje em dia os carros estão cada vez mais com a resposta mais lenta, assim, né? De delay e tal, por causa de emissões, aquela coisa toda. E com exceção da Hyundai, né? A única que tem uma resposta agressiva. E esse aqui não, esse aqui tu acelera e ele já responde na hora, imediata. Isso faz uma grande diferença na hora da condução. Com certeza. E falando em condução, deixa eu dirigir. Deixa. O que eu achei demais nesse carro é a posição de dirigir. Realmente é um carro muito sentado no chão, tu te sente assim bem próximo do solo, algo que eu gosto demais e que eu tava sentindo falta com os SUVs, né? Os SUVs são tudo muito altos, então, poxa, que coisa gostosa. O volante também tá numa posição muito boa, os pedais numa posição legal de dirigir realmente. Só tem que cuidar, né? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de entrar no carro por o carro ser muito baixo, né? Se tu é uma pessoa que tem algum problema na perna ou não consegue te curvar muito, esse aqui definitivamente não é o carro feito para ti. Mas já que a gente estava falando do desempenho, que é muito bom, tudo, e o consumo deste carro? O consumo nunca foi bom e nenhum dos Fusion são bons, né? Esse aqui o dono diz que faz em torno de 7 na cidade e 12 na estrada. O Inmetro diz uns números um pouquinho diferentes, ele fala em torno de 8 e pouco na cidade e 10,7 na estrada. Mas o fato é que realmente é um consumo
Bom para o padrão americano, afinal de contas os carros americanos normalmente são V6, V8, tem motores muito maiores. Mas para o nosso padrão brasileiro que está acostumado com carro 1.0 é um consumo um pouquinho mais elevado. Mas de novo, né? É o preço que se paga pelo conforto, pelo luxo que tu carrega. Mas vou te dizer que 12 na estrada não é ruim. Pro padrão do carro, definitivamente não é ruim. Não é ruim, não. E seguro? Seguro é uma coisa difícil, né? Afinal de contas é um carro 2007, né? Um carro que tem mais de 10 anos, e aí se tu comprar esse carro agora, vamos dizer, fazer seguro não é fácil. Normalmente as seguradoras não querem fazer de carros tão antigos assim. Mas como ele já tem esse carro há bastante tempo, e ele vem sempre renovando, ele paga um valor bem alto, na verdade, pro preço do carro, mas ele consegue ter o seguro. Ele pagou R$ 2.400 o seguro desse carro, e é um carro que vale R$ 27 mil. Ah, R$ 2.400 não é caro, é caro, é quase 10% do valor desse veículo. Então assim, ó, é salgadão. Mas e aí, Gustavo, tu teria um carro desse? Tu gostou do carro? Esse carro novo eu teria. Hoje eu acho que não, Felipe. Primeiro por não tenho certeza que não vou conseguir encontrar um carro em tão boas condições assim. É difícil. Esse aqui, apesar de ser um carro bem usado, dá pra ver que ele teve o cuidado mínimo, né? Manutenção, principalmente. Foi o que eu falei antes, a manutenção. Pô, troca óleo do câmbio o tempo todo, a suspensão, deu problema, deu, mas ele foi lá e trocou, fez as manutenções, né? Correias, acessórios também, sempre trocado no período certo. Vocês podem ver, vocês devem ter visto ali quando o Felipe mostrou o painel do carro que tem uma luz do airbag acesa, né? Porque é um probleminha aqui na cinta do banco, que ele vai consertar já também, né? Ou seja, é um carro, uma pessoa que dá manutenção no carro, cuida do carro. Mas é difícil de encontrar um carro tão antigo assim em boas condições. Por quê? Porque é um preço baixo hoje. R$ 27 mil para um carro desse porte é um preço baixo. E às vezes cai na mão de pessoas que não têm a condição de fazer a manutenção, visto que ela é cara. E ter um preço baixo não é ruim. O problema é que as peças são caras, né? Então, todos esses consertos que o Gustavo, o dono do carro, fez, ele não pagou barato, né? Com exceção, acho, da tampa do motor ali, que é realmente baratinho. O resto é tudo muito caro, então as pessoas não fazem. Compra o carro baratinho, acho que não vão se incomodar e, na verdade, acabam transformando ele numa bomba. Esse é o principal motivo pelo qual a gente não costuma recomendar o Fusion nas nossas avaliações. Afinal de contas, é um baita carro, é muito gostoso de dirigir, é espaçoso, é confortável, só é difícil de manter e encontrar um assim. Agora, as versões novas, as últimas, inclusive aquela que nós gravamos aqui no canal, que é a 2.0 Turbo, cara, aquilo é demais. O painel, o interior, tudo. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa BMW, depois entrei num Fusion desses. Cara, a BMW ficava muito aquém do Fusion, sabe? Em tudo. Não, ele realmente foi sempre um carro que tinha um ótimo custo-benefício desde zero, né? Afinal de contas, entregava muito mais do que os seus concorrentes. Exatamente. Pô, eu queria agradecer o Gustavo, o dono do carro, por ter nos emprestado aí, ter dado a liberdade de falar tudo o que a gente pensa sobre ele. Eu acho que é importante isso para quem está pensando em comprar um carro premium, usado e barato. Dá para comprar? Dá, mas tem as suas ressalvas. Tem que procurar muito bem para conseguir encontrar um que não vai te incomodar. Exatamente. E se tu tiver mais alguma dúvida, uma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível, a gente vai tentar ajudar vocês. Lembrem da saga do Maré, né? É difícil encontrar o carro e quando encontra, aparece algumas surpresas. Com certeza. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Pra mim é Fusion, né? Já que eu sou brasileiro, mas essa aqui é um ano 2007. Nós vamos mostrar pra vocês todos os problemas, qualidades, tudo que esse carro tem de bom e se ainda vale a pena no mercado de usados. E eu falo o quê? Não sei. Gostei da frase, mas eu não sabia o que falar daí. Rec com a cabeça. Chega aí, meu. Tá, teu namorado não vai vir? Não. Ah. Tô com vergonha. São 530 litros. É um porta-malas realmente bem maior. Puta merda, que bagunça. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.